parecido com o Navy Bayes, né? Navy Bayes nós também ficou desconfigurou aqui de novo. Navy Bayes nós também fizemos isso, né? Então, opa, alguém quer me entrar, só um momentinho. Page up. Voltando aqui, então, gente. Aqui. Então, eu tenho 3 classes, né, o risco, né, 3 tipos de risco, alto, moderado e baixo. A probabilidade do risco ser alto é 6 sobre 14. A probabilidade do risco ser moderado é 3 sobre 14. E a probabilidade do risco ser baixo é 5 sobre 14. Lembre, né, sobre essa base de dados que nós temos aqui com 14 linhas, né? Então, eu tenho 14 linhas, 6 mais 3 mais 5, 14, né? Então, os valores possíveis dessa classe, certo? Bom, então eu vou calcular a entropia geral, aquela entropia geral, né? Então como diz aqui, ó, menos a probabilidade de I, o nosso I aqui vai de 1 até número de classes, então o número de classes é 3, então probabilidade 1, que é o de alto, 6 dividido por 14 vezes o logaritmo da base 2 da probabilidade. A probabilidade de I é 6 por 14. Menos o I2, que é moderado, 3 sobre 14, vezes o logaritmo de 2 na base 2 da probabilidade da segunda probabilidade, que é 3 dividido por 14. A terceira, que é baixo, 5 dividido por 14, vezes o logaritmo na base 2 de 5 dividido por 14. Isso vai me dar uma entropia de 1,53, mais alguns números aqui, tá? Arredondando para 2 casas. Essa é a minha entropia geral dessa nossa base do risco de crédito. Certo? Bom, feito isso, eu vou ter que fazer para cada atributo, eu vou ter que calcular a entropia de cada atributo. Então, histórico de crédito, eu tenho 14 históricos de créditos, eu tenho 5 históricos de crédito bom, 5 históricos de crédito desconhecida e 5 históricos de crédito ruim. Quando a pessoa tem histórico de crédito boa, 1 tem alto risco, 1 tem risco moderado e 3 tem risco baixo. Quem tem histórico de crédito desconhecida, 2 tem risco alto, 1 tem risco moderado e 2 tem risco baixo. Quem tem histórico de crédito ruim, 3 tem um risco alto, 1 tem um risco moderado e 0 tem um risco baixo. Então, eu vi as probabilidades de cada uma, para cada atributo, daqueles 4 atributos, eu vou calcular a entropia de... Então, aqui, então a entropia e o ganho da entropia, certo? Então, a entropia de boa, de histórica de crédito boa, é 1,37, que é esse menos 1/5 vezes o logaritmo de 1 dividido por 5, menos 1 dividido por 5 vezes o logaritmo de 1 dividido por 5 na base 2. Então, aqui eu tenho
A entropia, essa aqui é a entropia, então aqui é a entropia de S, é o que a gente viu antes, aquele 1,53. Esse 1,53 é a entropia de S. Essa entropia aqui. Agora nós vamos calcular cada uma dessas entropias aqui, ou seja, a entropia de cada atributo em relação à entropia geral, né? Cada atributo em relação à entropia geral. Certo? Então, calculei o do histórico de crédito boa, a entropia é 1,37. Da história de crédito desconhecida, a entropia é 1,52. A entropia de histórico de crédito ruim é 0,81. Então, tenho todas as entropias aqui, S de V, as entropias dos atributos. Agora eu vou fazer um somatório, eu vou pegar a entropia geral, aqui 1,53, menos o somatório dessas entropias. Certo? O somatório dessas entropias. Então, eu tenho 5,14 vezes 1,37, que é esse aqui. 5,14 é esse aqui, ó, é a probabilidade de boa. Então, a probabilidade de boa vezes a entropia menos a probabilidade de ser desconhecida vezes a entropia aqui de desconhecida menos a probabilidade de ser ruim vezes a entropia. Certo? Então aqui eu calculei o ganho. O ganho da entropia, ganho aqui de histórico de crédito é 0,26. Não vou explicar tudo, mas o ganho do atributo dívida é 0,06. Certo? O ganho do atributo garantia é 0,20. Fazendo todas as entropias em relação à entropia, menos a entropia principal da classe, menos a entropia espaciais, dá 0,20. O ganho da renda anual é 0,66, certo? Beleza. Então, os ganhos que a gente teve foram histórica de crédito, 0,26. Dívida, 0,6. Garantias, 0,20. Renda, 0,66. Então, renda, eu tive o maior ganho das entropias. Portanto, o atributo de maior ganho vai ser a nossa raiz da árvore. Certo? Então, a raiz da árvore é renda. Por isso que lá naqueles exemplos dessa árvore de decisão já tinha renda, porque já tinha feito todos esses cálculos aqui. Então, a raiz é a renda. Com seus valores. Né? Menor que 15, maior ou igual a 15, menor que 35 mil e maior que 35 mil. Beleza. Esse é o primeiro passo, gente. É o primeiro passo. Agora, eu vou ter que calcular o ganho e a entropia relativa de cada um dos atributos. Por exemplo, vamos lá. Renda menor que 15. Renda menor que 15, eu tenho esses registros aqui para renda menor que 15. Certo? Vou fazer todos aqueles cálculos de novo. Bom, neste caso, eu não preciso fazer aqueles cálculos de novo, porque aqui o risco, todos os riscos são altos. Lembrem, estão lembrados? Aqui ó, na árvore de decisão, lembram aqui na árvore de decisão, quando o risco é menor que 15, desculpa, quando a renda anual, a renda é menor que 15, o risco já é alto, já é classificado como alto. Porque aquela entropia daqui, a probabilidade de renda menor que 15, o risco ser alto, é 100%. Então a entropia aqui é 1. A probabilidade é 1, né? É 100% a probabilidade de eu ter uma renda menor que 15 e ser alto o risco de crédito. Certo? Por isso que ele aqui já é direto a classe, não tem mais vértices, né?
certo? Então, bom, então para cada um desses vértices aqui, certo? Eu tenho que calcular agora a entropia. Aqui, por exemplo, agora eu vou ter, aqui eu vou ter que abrir para moderado, por exemplo, nesse caso aqui, moderado, 2/5, alto, 2/5. Eu tenho que ver desse alto, vai ter desconhecida, boa e ruim. Esse moderado vai ser desconhecida, boa e ruim. Então, todo aquele processo que a gente fez antes, a gente vai fazer aqui, para cada uma, até chegar em 100%, que daí chega nas folhas da árvore. Então, aqui, mesma coisa aqui para maior que 35 mil. Para maior que 35 mil, eu tenho 1, 2, 3 classes, né? As 3 classes para maior de 35 mil. Então, eu vou ter que avaliar essas 3 classes, calcular a entropia daqui. Agora a entropia aqui muda, né? Porque aqui, lembra que era 1,53 quando eu usava toda a base. Agora a base é menor, vai mudando as entropias, e as entropias parciais e os ganhos, tudo vai mudando até chegar na... Eu não vou fazer, tá? Porque a gente não vai fazer esse manual, a gente vai usar a biblioteca pronta, só para vocês entenderem como é que é o mecanismo, então, da gente, o mecanismo de árvore, como é que a gente monta, né, os vértices de uma árvore de decisão. Outra forma de montar árvore de decisão, essa aqui é uma forma bem comum que você pode encontrar na literatura, é utilizar splint. Então eu tenho aqui uma classificação de bolinhas vermelhas e bolinhas azuis, certo? Bolinhas vermelhas e bolinhas azuis, certo? Aqui eu tenho idade, no eixo Y eu tenho idade, no eixo X eu tenho anos de estudo. Então, é meio estranho, né? Uma pessoa que tem aqui uma idade entre, sei lá, uns 17 anos, tem, sei lá, 12 anos de estudo. Uma pessoa que tem também uns 17, uns 18 anos, tem, sei lá, 15 anos de estudo. Tudo bem, não, os valores não nos interessam, só para a gente ver a ideia do split. O split, eu faço o seguinte, eu traço, bom, eu tenho esse gráfico aqui, plotado, eu traço uma linha que mais ou menos divide esse gráfico no meio. E essa linha que mais ou menos divide o gráfico no meio, é a idade 35. Então, raiz, o split 1 é raiz, como eu separei aqui os menores de 35 anos, e aqui para cima os maiores de 35 anos. Então, menor de 35 anos e maior ou igual a 35 anos. Então, a ideia do split é encontrar o menor conjunto de divisores. Ah, vou fazer o split 2 aqui. Split 2. Split 2 é, se for menor, ficou deslocado, o split 2 está aqui. Né? Então, se for menor que 10, é vermelho. Se for maior ou igual a 10, é azul. Tá invertido, né? Não, tá aqui o split. Ó. Menor que 8, tá aqui, menor que 8, é azul. E maior ou igual a 8 é vermelho. Posso fazer outro split, que é esse split 3 aqui nos anos. Ó. Então, esse aqui é o split 3. É esse caso aqui, ó, split 3. Tudo que está à minha esquerda de 10 anos é vermelho, e que está à direita aqui de 10 anos é azul. Certo? Então, é uma forma de fazer isso, é fazer por split. Tem algoritmos que fazem isso. Eles pegam os dados num plano cartesiano e vão traçando retas que fazem a separação das classes.
né? E a partir dessa separação das classes vai descendo os nodos da rede. É uma das formas, tá? Se vocês repararem, esses splits geraram esse conjunto de regras. Se a idade maior ou igual a 35 e anos maior ou igual a 8. Então, a idade maior ou igual a 35 e anos maior ou igual a 8, então é vermelho. Então, eu fiz uma... Um pouquinho, tem gente que não entrar. Certo? Mesma coisa aqui. Se idade maior ou igual a 35, então a idade é maior ou igual a 35, e anos menor que 8, então é azul. Então, é um conjunto. Árvores de decisões nada mais são, desculpa, ainda cedo, nada mais são do que um conjunto de regras, né, gente? Então, é um conjunto de regras.